pessoal, meu nome é Thales Pérez, professor de Geografia e Atualidades, tá certo? Estou aqui iniciando esse trabalho com vocês, então eu me sinto honrado em fazer parte aí desse grupo da Universidade Aberta Leonel Brizola. Bacana? Bom, venha fazer parte dessa nova história conosco aí. Conto com vocês aí nas participações. Valeu? Vamos começar então? Bom, a aula de hoje eu selecionei para vocês, certo? Será a aula a Coreia do Norte, tá certo? Vamos ver alguns dados da Coreia do Norte. Aqui é a bandeira desse país mais isolado do mundo, né? Vejam só, temos aí a Coreia do Norte situada no leste asiático, fazendo fronteira com a China, né? Rússia, tá certo? Banhada pelo Mar da China, bacana. Tá aqui, ó, a Coreia do Norte também fazendo fronteira com a Coreia do Sul, evidentemente, né, ao sul, bacana, e proximidade aqui com o Japão, tá certo? Então, esse aí é a configuração geopolítica da Coreia do Norte no leste asiático. Tudo bem? Vamos lá então, dando continuidade. Olha só, nome oficial, República Democrática Popular da Coreia, né, pessoal? Quando você fala República Democrática, professor, é meio estranho. Quando você lembra do Kim Jong-un, do Kim Jong-il, do Kim Il-sung, né? Esse pessoal que está no poder aí desde 1948, né? Como assim, pessoal, uma democracia? Lembrando que recentemente tivemos, né, eleições lá na Coreia do Norte, certo? E o menino Kim Jong-un, ele foi congratulado com 100% dos votos. Só tinha o nome dele na cédula de votação. Enfim, tá certo? Então, democrático, peronomútil, né? E popular, né? Questionável, certo? Da Coreia, mas é o nome dela, é o nome oficial, República Democrática Popular da Coreia. Capital, Pyongyang, certo? Uma área de 120 mil quilômetros quadrados, 540 quilômetros quadrados, algo aí semelhante, pessoal, pegando o estado de Pernambuco e Sergipe, tá? Pernambuco e Sergipe daria aí a Coreia do Norte. População de 25 milhões de habitantes, né? Em torno de um PIB de 36 bilhões, de acordo com o Banco Central da Coreia do Sul. Em função da Coreia ser um país extremamente fechado, mais isolado do mundo, é difícil você ter dados fidedignos, né, em relação à economia da Coreia. Tá certo, amigos? Então, geralmente quem dá esses dados é o seu vizinho, a Coreia do Sul. Bacana? Ótimo. Governo, partido único e uma Assembleia Suprema do Povo, tá certo? E temos aí o líder supremo, né, desde dezembro de 2011, né, substituindo o seu pai, né, o Kim Jong-un, é o atual líder, né, supremo da Coreia do Norte. Bacana? Ótimo. Continuando, viram só no próximo slide. Bom, vamos entender, né, para que nós possamos nos situar no que está acontecendo hoje na Coreia do Norte, é condição sine qua non, condição básica, que você volte um pouquinho aí, né, na nossa história, tá certo? Vamos lá? A Península da Coreia, ela foi dominada pelo Japão, certo? Lembra do Japão? Aquela período da Era Meiji, como queiram, né? Período expansionista, imperialista, em que o Japão invadiu várias ilhas ali no leste asiático, e também na porção continental, na China, na Rússia. Pois é, então a Península da Coreia esteve dentro desse contexto. O Japão invadiu desde 1910 até 1945, essa península foi ocupada, dominada pelo Japão. Lembrando que o Japão foi perdedor da Segunda Guerra Mundial, e com a perda, né, na Segunda Guerra Mundial, o Japão fazia parte do eixo, lembram? Eixo, Alemanha, Itália e Japão. Bacana, certo? Então, com essa perda aí, né, a Península da Coreia foi ocupada pelas duas nações dominantes ali, certo? Dos aliados, União Soviética ao norte, certo? E ao sul, os Estados Unidos. Até então não existia o país Coreia do Sul, Coreia do Norte. A península estava dividida. Perfeito, pessoal? Bacana? Ótimo. Viram só como é que foi dividida? Vejam, a Coreia do Norte e a Coreia do Sul, certo? Que ainda não existia esse país até então, 45, foi dividido ao longo do
paralelo 38 graus, né? 38 graus de latitude, paralelo 38. O norte ficou sob a dominância da União Soviética e o sul, né, sob a dominância dos Estados Unidos. Norte socialista, sul capitalista. Até aí, pessoal, tranquilo? Bacana? Ótimo. Bom, amigos, vamos lembrar que em 1947, olha só, né, o presidente americano Harry Truman lança o chamado plano que vai conter o avanço do socialismo, ou pelo menos tentar conter o avanço do socialismo, tanto na Europa, no leste asiático, né? Esse plano foi conhecido como Doutrina Truman, né? Doutrina Truman. Para a Europa, tivemos o chamado Plano Marshall, para o leste ali da Ásia, o chamado Plano Colombo. Bacana? Isso em 1947. Portanto, como consequência dessa política de contenção do socialismo, temos um racha. Tá? E esse racha vai redundar em que, pessoal? Em 48, na divisão das Coreias. Tá certo? Então, oficialmente, fica-se dividida as Coreias em Coreia do Norte, socialista, agora um país, né? E Coreia do Sul, capitalista. Tudo bem, pessoal? Até aí, tranquilo? Vamos ver aqui? Olha só. Então, surge aí, né, surgem dois países, né, que estavam sendo fantoches de dois sistemas antagônicos: socialismo, União Soviética, capitalismo, né, Estados Unidos. Bacana. Então, vejam só. Em 50, o que aconteceu? Inicia-se a chamada Guerra das Coreias. A Guerra das Coreias. O que foi que redundou, que gerou essa Guerra das Coreias, professor Tales? Vejam só, amigos jovens, vem comigo aqui, vem comigo. Vejam, aqui tinha um líder, certo, chamado Kim Il-sung. Kim Il-sung, você vai ouvir falar mais dele ao longo da aula. Esse Kim Il-sung, o que ele queria? Ele queria a reunificação das Coreias. Lógico que sob o manto do socialismo. Ao passo que na Coreia do Sul também se queria reunificar as Coreias, só que sob o manto capitalista. Bacana? O Kim Il-sung, aproveitando-se do desfecho da Revolução Chinesa, ocorrida em 1949, olha só, a guerra começa em 50. Em 49, o Kim Il-sung, certo, que tinha apoio da China e da União Soviética também, lá de Stalin, certo? O Kim Il-sung, aproveitando-se da vitória do Mao Tse-tung na Revolução Chinesa, certo? Lembram que o Mao Tse-tung, ele vai expulsar as tropas, Mao Tse-tung comunista, expulsa as tropas do Chiang Kai-shek, né, para Taiwan. Ele é vencedor da Revolução Chinesa. E aí o que acontece? Baseado na vitória da China, o menino Kim Il-sung, né, ele tenta o quê? Uma reunificação à base da força. E aí, pessoal, o que ele faz? Ele invade. Viram só? Número 1, olha aqui a setinha, ele invade com o exército norte-coreano, ele invade a Coreia do Sul. Até mais ou menos a região aqui, essa região aqui de Pusan, tá certo? Onde, detalhe, quem estava comandando, pessoal, essa região? Os Estados Unidos, né? Foram pegos de surpresa. E assim, amigos, as tropas americanas, né, recuam, até ficam aqui mais ou menos 10% da península, olha só, 10% mais ou menos, baseado aqui em Pusan. Os Estados Unidos, após esse ataque, vai até a ONU, reclama, né, dessa invasão covarde, segundo os americanos, né, da Coreia do Norte, certo? E aí o que acontece, amigos? O que eles fazem? Conseguem uma autorização da ONU, tá? Conseguem que a ONU autorizasse o envio de aliados, né, um ataque em relação ao ataque da Coreia do Norte. E assim, amigos, o que acontece? Os americanos, capitaneando as tropas, os aliados da ONU, professor, mas e a União Soviética? Ela não impediu? Não, porque na época ela estava boicotando a ONU. Nessa época aqui, ela estava boicotando a ONU. Não esqueçam isso, certo? E aconteceu, as tropas americanas fazem uma contra-ofensiva. E aí mandam todo o exército
norte-coreano para trás, recuando, recua. Então vejam, no início, os norte-coreanos avançam. Depois, uma contraofensiva. Os norte-americanos passam o quê? A avançar. E levam a sua fronteira, pessoal, levam essa guerra até próximo. Olha aqui, ó. Próximo a quem? A China. Próximo à China. Amigos, isso começou a incomodar, né, o Mao Tse Tung. Não era interessante para o Mao Tse Tung ver essa guerra chegar, né, batendo na sua porta, certo? É aí que o Mao Tse Tung faz, pessoal? Ele manda cerca de 500 mil soldados para ajudar os norte-coreanos. E aí é a contra-ofensiva. E aí o que acontece? O exército americano, né, da ONU, mas era 85% eram americanos, certo? Começa o que? A recuar. Vejam as indas e vindas. Coreia do Norte, Estados Unidos, depois, com o apoio da China, vai recuando, até ficar mais ou menos aqui, ó, no chamado paralelo 38, que nós vimos, né, anteriormente, tá certo? Ao longo dessa faixa aqui. E aí conflitos constantes, até mais ou menos 1953. Para você ter uma ideia, na época, o general que comandava as tropas americanas aqui, o general MacArthur, né, ele até propôs jogar bomba aqui na Coreia e na China para acabar com a guerra, certo? Mas não foi feito isso, como nós sabemos na história, tá? Enfim, e aí, amigos, o que acontece? Esse conflito fica, né, um ioiô, tá, pessoal? Vem, vai e volta, até que em 53, olha só o que acontece. Em 53, né, temos aí um armistício. Tá certo, amigos? Temos uma trégua, um cessar-fogo entre as duas nações. Tá? Cria-se uma zona desmilitarizada nessa faixa entre Coreia do Norte e Coreia do Sul. Se bem que hoje essa faixa desmilitarizada é uma das faixas mais militarizadas do globo. Essa faixa desmilitarizada, tá certo? E aí, tá, no chamado armistício de Panmunjom, temos aí, né, uma trégua na guerra. Opa, eu falei por acaso tratado de paz? Não, né? Eu falei por acaso assinatura de um acordo de paz? Não, né? Pois é, gravem isso. Tatuem isso aí nos corações e mentes de vocês. Não houve um tratado de paz. Nunca foi assinado um acordo de paz entre os dois países. Portanto, atenção, tecnicamente falando, as duas Coreias ainda se encontram em guerra, por nunca ter sido assinado um acordo de paz. Talvez, com o que aconteceu agora, né, um encontro dos dois presidentes da Coreia do Norte e Sul, talvez possa vir a ser assinado. Mas até então, que dia é hoje, amigão? Que dia é hoje? Hoje é dia? 10/7, né? Até o dia 10 de julho, até hoje, tá? Não foi assinado. Se for assinado amanhã, a culpa já não é mais minha. Mas agora, até hoje, não foi assinado. Até antes dessa aula, eu liguei lá pro pessoal, pro Moon Jae-in, da Coreia do Norte, e liguei também lá pro Kim Jong-un, e eles falaram: Thales, ainda não assinei esse acordo. Falou? Falou. É isso aí. Bacana, pessoal? Isso colocado, vamos lá, dando continuidade. Bom, e assim, pessoal, tivemos aí, né, o prosseguimento do líder na Coreia do Norte, né, o Kim Il-sung. Tá certo? Que governou o país com mão de ferro, tá? Em 72 ele se tornou presidente realmente, era governante. Em 72 se tornou realmente o presidente, né, da Coreia do Norte, certo? Sempre recebendo um forte apoio, um forte subsídio, né, tanto soviético quanto chinês. Porém, a coisa começa a mudar a partir da década de 90. Vamos lembrar que em 91, simplesmente, temos o fim da União Soviética, né? No dia 25 de dezembro de 91, com a renúncia do Mikhail Gorbachev, né, na União Soviética, temos o fim do Império Soviético. E também, anteriormente, tivemos mudanças, né, na política e economia, né, da China. Após a morte do Mao Tse Tung, né, entra posteriormente o Deng Xiaoping e começa a fazer
reforma econômica na China, então as coisas começam a dificultar para a Coreia do Norte, que recebia grande apoio, né, grande apoio. Então, o fim da União Soviética levou o quê? O fim de subsídios, amigos. Fim de ajuda econômica para a Coreia do Norte, né, com o fim da União Soviética, fim do Império Soviético, certo? Isso gerou o quê? Grande instabilidade econômica, financeira lá na Coreia do Norte. Bom, diante disso, o Kim Il-sung começa o quê? A se preparar para possíveis conflitos, possíveis invasões ao seu território. E assim, ele, em 93, faz o seu primeiro teste de míssil, tá? Primeiro teste de míssil balístico, certo? Já se preparando para uma possível, né, confusão na região. Tá legal, pessoal? Bacana? Segue em frente, né? Em 94, ele morre. Em 94, o menino Kim, o eterno líder, né, como ele é conhecido lá na Coreia do Norte, né, o eterno, o imortal, né, líder Kim Il-sung, ele morre de ataque cardíaco, tá? Morreu de ataque cardíaco, e aí assume o seu filho, o Kim Jong-il, né? Kim Jong-il, que manteve a postura do pai. Manteve a postura do pai, tá certo, amigos? De continuar com mísseis, planos, né? Investimento em tecnologia bélica, né? Mísseis balísticos, tá certo, amigos? Até que, olha só, coisa que poucos conseguem ver, né, em livros. Atenção, esse link, essa relação, vejam, tivemos o ataque terrorista, né, aos Estados Unidos em 2001, o famoso 11 de setembro, né? E aí, no ano seguinte, em 2002, o George Walker Bush cria a chamada doutrina que leva o seu nome. Doutrina Bush. Lembra, pessoal? Né? Guerra ao terror, política de ataque preventivo, né? E também a criação do eixo do mal. O eixo do mal. E aí, amigos, nesse eixo do mal, quais são os países que o menino Bush vai inserir, pessoal? 3 países. Lembram? Quais são? Irã, Iraque e a Coreia do Norte. Portanto, notem que, ao ser inserido nesse eixo do mal, o Kim Il-sung, o Kim Jong-il, tanto Kim que, enfim, né? O Kim Jong-il, o que ele vai fazer, pessoal? Peraí, eu estou incluído aí num grupo de países que comandam o terrorismo, que produz armas de destruição em massa? Então eu posso ser atacado preventivamente? Então deixa eu me resguardar. Deixe-me resguardar aqui contra possíveis ataques. E assim, pessoal, em 2003, certo, a Coreia do Norte se retira do Tratado de Não Proliferação Nuclear, o famoso TNP. Lembram do TNP, pessoal? Né? Aquele tratado que diz o seguinte, os países que possuem bomba atômica, quem tem, tem. Quem não tem, não pode ter e nem pode, né, enviar tecnologias repassar tecnologias para quem não tem. Quem tem, tem. E quais países no mundo, pessoal, possuem tecnologia nuclear, bomba nuclear? É o chamado clube atômico, né? É o chamado clube atômico. São 9 países que possuem, né, tecnologia nuclear. Sabidamente, 9 países. Vamos lá? Quais? Relembrando um pouquinho aí, as aulas do professor Reginaldo Veras, né? O Veras diz o seguinte, meu amigo vascaíno, tudo bem, ninguém é perfeito, o importante é ter saúde, né? Certo? Mas o nosso amigo vascaíno, ele lembra o seguinte, olha aqui, ó, de acordo com o meu amigo Veras, quais são os países membros do Conselho de Segurança da ONU, pessoal? Rússia, é o chamado Recife, né? Recife, Rússia, Estados Unidos, China, Inglaterra e França. Pois é, estes 5 membros do Conselho de Segurança todos eles possuem bomba atômica. Então vamos lá, não são 9 membros do Clube Atômico? Então, 5 já temos aqui. Mais 2, quais são os 2? Os chamados vizinhos atômicos, Índia e Paquistão. Então já temos 7. 8,
Coreia do Norte, sabidamente hoje, né? E o nono país seria Israel, que nunca afirmou que tem bomba atômica, mas também nunca negou. E também nem é louco de negar, né, diante de onde, no contexto, né, geopolítico em que eles vivem, cheio de país inimigo, países árabes inimigos, né, do povo de Israel, dos judeus. Tá certo, pessoal? Bacana? Ótimo. Voltando aqui, então. Bom, amigos, então, a partir daí, certo, do ter sido incluído no eixo do mal, a Coreia do Norte se retira do Tratado de Não Proliferação Nuclear e começa a intensificar, né, os seus testes nucleares, até que, em 2006, a Coreia do Norte faz o seu primeiro teste nuclear, com sucesso. Tá? Sismógrafos registraram, tá, um abalo sísmico correspondente a realmente a explosão de uma bomba atômica subterrânea. Eles fizeram um teste subterrâneo, tá, e obtiveram sucesso. E dali, então, de 2006 até 2018, eles já estouraram 6 bombas atômicas. Além das bombas atômicas, também, né, eles fizeram testes, né, com mísseis, né, mísseis balísticos de médio alcance. Inclusive já temos, né, sabemos aí, eles têm tecnologia de mísseis balísticos intercontinentais, o chamado ICBM, né, na sigla em inglês, mísseis balísticos intercontinentais, que gera temor, né, inclusive para o próprio Estados Unidos. Bacana, pessoal? Ótimo, continuando, né? Bom, só para lembrar que em 2011, né, o Kim Jong-il morre, e aí quem assume, pessoal? O seu filho, né, o Kim Jong-il, mais um na dinastia Kim, né, mais um da dinastia Kim, tá certo, amigos? E detalhe, até então uma incógnita, como é que será, né, a atitude desse novo membro, né, da dinastia Kim? Amigos, se nós achávamos que seria algo mais tranquilo, pelo contrário, tá? O que ele fez? Né? Vem adotando uma política interna de terror e de agressividade externa. Bacana, pessoal? Ótimo. Olha só aí, ó, que bacana, né? Esse aqui é o menino Kim, com o seu aí, até então, o seu algoz, né, Donald Trump. Tá certo? Nessa guerra verborrágica entre os dois, Trump e o Kim Jong-un, vejam só, exemplos de meninos que brigam no intervalo. Vejam só o que o Trump falou para o menino Kim. Trump chama Kim Jong-un de gordo e baixo, depois de ser xingado de velho lunático pela Coreia do Norte. Trump chama Kim de Rocketman, né? Little Rocketman, o homem foguetinho, né? Little Rocketman, homem foguetinho. Isso deixa o Kim revoltado, né? Olha só, o norte-coreano Kim Jong-un disse que tem o botão nuclear sempre em seu escritório. Alguém deste debilitado e famélico regime deve informá-lo que eu também tenho um botão nuclear maior e mais poderoso que o dele. E que o meu botão funciona. Vejam o que o Trump falou, pessoal, em resposta ao que o Kim havia dito, né? O botão nuclear sempre em meu escritório, né? E o Trump falou, lembre-se que o meu botão é maior do que o seu. E funciona. Que conversa mais esdrúxula, né? Entre dois chefes de Estado. Mas foi assim que a gente viu, né? Durante muito tempo, o Trump sempre replicando os comentários, né, do Kim, né, no seu diário oficial, mais conhecido como Twitter. O Twitter é o diário oficial dos Estados Unidos hoje. Bacana? Bom, e detalhe, pessoal, olha só o outro tema que preocupou muito, né? Trump prometeu fogo e fúria a Pyongyang como o mundo nunca viu. Temeroso isso, né, pessoal? Muito temeroso? E aí? Há motivos, pessoal, para pânico? Há motivos para temermos uma terceira guerra mundial, uma terceira guerra nuclear? Eu vou começar a vender meus bens, vou aproveitar minha vida, não vou pagar mais minhas dívidas. Calma. O mundo vai acabar? Menos. Baixa a bola. Baixa a bola. O mundo não acabou. Continue pagando suas dívidas. Não venda sua casa. Não vá gastar, né, na esbórnia. Menos. Baixa o facho. Vem pra cá. Gente, há motivo para pânico? Não. Por que não, pessoal?
essa guerra não interessa a ninguém. Esse conflito quente, a chamada guerra quente, né, o ataque, não interessa a ninguém, certo? Primeiro, amigos, caso houvesse um ataque americano, em quem Kim Jong-un iria revidar? Iria gerar represálias nos vizinhos próximos ali. Quem? Coreia do Sul e Japão. Então, é interessante para a Coreia do Sul e Japão que essa guerra venha a acontecer? Evidentemente que não. Milhares e milhões de pessoas, né, iriam morrer nesse conflito. Outra coisa, para a China, pessoal. Atenção, gente, quem é o maior parceiro comercial da Coreia do Norte? É a China, certo? É a China, né? A China é responsável por 85% das importações da Coreia do Norte. 85% das importações da Coreia do Norte. Certo? Então, a China usa a Coreia do Norte como uma espécie de estado tampão, que protege a China ali naquela região. Não que a China precise de proteção, mas é sempre botar um aliado ali, né, naquela região. Tá certo? Outra coisa, caso ocorra um conflito em nível mundial, né, gerando várias repercussões em nível mundial, certo? Amigos, eu pergunto a vocês, quem é o maior parceiro comercial dos Estados Unidos? A China. Olha só, se os americanos atacam a Coreia do Norte, evidentemente que a China vai intervir, né, em apoio à Coreia do Norte. Sim ou não, pessoal? Bacana? Né? E vejam que você bater de frente hoje com a China não é bom. Então os americanos sabem disso. Tá? Então vejam, os americanos têm o principal parceiro comercial aliado do seu algoz, que é a Coreia do Norte. Isso não é interessante para os americanos, certo? Criar confusão com a China. Então notem que não interessa a ninguém esse conflito. Lembre-se que hoje, atualmente, a questão econômica se sobrepõe a questões geopolíticas. Gravem isso. Hoje, um mundo globalizado, um mundo transnacionalizado, né? As transnacionais no mundo inteiro, tá certo? Hoje, muitas guerras são evitadas por conta da questão econômica. Como já diria alguém lá dos Estados Unidos, né? É economia, estúpido. Né? Tá certo, amigos? Bom, e outra coisa, pessoal. O segundo principal objetivo da Coreia do Norte é ter o poder de barganha para benefícios entre as potências e garantir a sobrevivência do regime. Kim acredita que o seu potencial nuclear tem o poder de intimidar qualquer tentativa de derrubá-lo. Com certeza, o Kim Jong-un se recorda do que aconteceu com aquele líder líbio, Muammar Gaddafi. Em 2003, Muammar Gaddafi abdicou do seu programa nuclear, em troca de parceria com as nações ocidentais. Que bacana. O que aconteceu, pessoal, 8 anos depois, né, no esteio da Primavera Árabe, ele foi derrubado. Nações ocidentais ajudaram, né, os revolucionários, os rebeldes lá da Líbia, e assim ele foi defenestrado do poder, foi morto pela população. Vejam só, ele abdicou de ter a sua bomba nuclear e foi invadido e morto. O país foi invadido e ele foi morto. O Kim Jong-un, com certeza, dorme pensando nisso. Espera aí. Se eu quero a paz, devo me preparar para a guerra. Sim. Pensem nisso, amigos. Pensem nisso. Com certeza, ele tem como lembrança o que aconteceu com o líbio Muammar Gaddafi, que abdicou do seu programa nuclear, foi invadido, deposto e morto. Com certeza, ele não quer que isso aconteça. Então, notem que esse programa nuclear é como um salvo-conduto do seu poder, né, de forma longeva, durante muitos anos. Ele, que é menino, né, tem aí em torno de 31, 32 anos de idade, né, ninguém sabe muito bem qual é a sua idade, país muito fechado, né,
a Coreia do Norte, certo? Então, ele sempre pensa duas vezes antes de se desnuclearizar. Bacana, pessoal? É isso aí. Continuando. Bom, então olha só, o grande desafio da Coreia do Norte hoje é o quê, pessoal? Desenvolver mísseis de longo alcance, o que já vem fazendo, e também conseguir produzir um artefato nuclear que caiba dentro de uma ogiva, que caiba dentro de um míssil, para que ele possa ser carregado. Porque uma coisa, pessoal, é você ter a bomba nuclear. Outra coisa é você conseguir miniaturizar essa bomba nuclear de tal forma que caiba dentro da cabeça de um foguete, de uma ogiva nuclear. E me parece também que isso já vem acontecendo na Coreia do Norte. Tá certo, pessoal? Inclusive, segundo relatos, a Coreia do Norte já conseguiu até mesmo produzir a bomba de hidrogênio. Isso deixa o mundo cada vez mais arrepiado. Tudo bem, pessoal? Bacana? Continuando. Opa, enfim, momento. Respiração livre, tranquila, pessoal. Vejam, em maio desse ano agora, como nós comentamos, tivemos um encontro entre o Kim Jong-un da Coreia do Norte e o Moon Jae-in da Coreia do Sul. Ambos presidentes se encontraram, um encontro histórico, tá, pessoal? E olha só que bacana, olha que bonito. Olha só, os dois aí de mãos dadas, plantaram árvores, plantaram uma árvore para que essa nova aliança possa se enraizar e gerar frutos da paz, uma coisa linda, emocionante. É isso aí, pessoal. Isso aconteceu agora em maio, hein, gente? Maio desse ano agora. Um encontro histórico, certo? E quais foram as bases desse acordo, desse encontro? O que surgiu? O que gerou esse acordo entre o Kim Jong-un e o Moon Jae-in, tá certo? Da Coreia do Sul. Principais compromissos assumidos. Cessar todos os atos hostis entre os países por terra, ar e mar. Gente, isso é lindo, é uma notícia alvissareira, é uma notícia muito boa. E lembrando que, em fevereiro desse ano agora, já tivemos um gesto nobre do Moon Jae-in, quando ele convidou, você lembra, amigão? Quando ele convidou a Coreia do Norte a participar dos Jogos de Inverno, Jogos Olímpicos de Inverno, e inclusive na cerimônia de encerramento das Olimpíadas, as duas Coreias desfilaram juntas, desfilaram juntas, sob uma mesma bandeira. Ué, qual a bandeira delas? Nenhuma, não foi nem da Coreia do Sul, nem da Norte. Foi o quê? Uma bandeira branca com uma península, mostrando a união, a futura união entre as Coreias. Bacana, pessoal, um momento lindo, emocionante. Eu chorei, tá? Eu sou um cara emotivo, eu chorei quando eu vi aquela cena. Tá certo, amigos? É isso aí. Bom, então tá aí. Outro compromisso, pessoal, assumido, realizar, através da desnuclearização completa, uma península coreana livre de armas nucleares. Bacana? Transformar a área desmilitarizada em zona de paz, lá em Panmunjom. Tá certo, amigos? Eliminando ações como a distribuição de propaganda. É interessante que, vocês não sei se já viram, um filme mostrando isso. Aqui tem o paralelo 38, de um lado, soldados da Coreia do Norte, do outro da Coreia do Sul. E aí ficam jogando panfletos para um lado, um fica tocando música mais alta que o outro fica fazendo careta para o outro, fazendo exercícios, exercícios de marcha, mais espetacular que o outro, certo? É uma coisa assim interessante, algo tipo, quem é melhor, eu ou você, e aí ficam os dois ali naquela disputa ao longo um olhando para o outro, pessoal, frente a frente, cara a cara, um palmo de distância um para o outro, certo? Então, está falando aqui, transformar a área desmilitarizada em zona de paz, eliminando ações como a distribuição de propagandas, cutucar o outro ali, tá certo, amigos? É isso aí. Participar juntos de eventos esportivos como os Jogos Asiáticos de 2018, esforçar-se para resolver rapidamente as questões humanitárias que surgiram com a divisão das Coreias. Até hoje, famílias se encontram separadas, muitos que morreram naquela guerra lá,
4 milhões de pessoas morreram na Guerra das Coreias, 4 milhões de pessoas. Certo? Até hoje, muitos parentes não puderam enterrar, né, os seus entes queridos. Tá certo? Realizar em agosto desse ano agora uma reunião entre famílias separadas pela guerra. Gente, isso vai ser muito lindo, né, pessoal? Bacana, um encontro, né, entre as famílias que foram separadas desde 50, 51, 52, 53, na chamada Guerra das Coreias. Tá? Implementar todos os acordos feitos até agora pelos dois países, né? Ratificar e manter diálogos, encorajar trocas, cooperação e contatos em todos os níveis. Então, gente, ó, não estou dizendo que as Coreias vão se reunificar. Estou dizendo que é um passo para diminuir a tensão naquela região. Bacana? Ótimo. E um outro, pessoal, encontro histórico, né? Além do encontro do Kim Jong-un com o Moon Jae-in na Coreia do Sul, tá certo? Tivemos aí um outro encontro importantíssimo, que foi, né, a primeira vez que um líder americano, certo, se encontra com um líder norte-coreano. Não foi na Coreia do Norte, foi aqui em Singapura, tá legal, pessoal? Olha só, reunião histórica entre Kim e Trump. Americano e norte-americano se encontrarão? Não, se encontraram, né? Já virou passado, tá certo? Né? Não é futuro, aqui é passado. Para discutir desnuclearização e redução de sanções, certo? Então aqui em Singapura, por que Singapura, professor Tales? É porque esse país, ele tem relações diplomáticas com tanto os Estados Unidos, tanto com a Coreia do Norte. Por isso que foi aqui em Singapura. Tá legal, pessoal? Bacana? Né? Ótimo. E aí, o que surgiu desse acordo entre os dois, Tales? O que surgiu? Vejamos. Vamos lá? Aí uma chargezinha, né? Mostrando que aqui tem um míssil, né? O botão, um míssil maior que o do Kim Jong-un, né? Aí o encontro dos dois, uma coisa maravilhosa, emocionante, né? O Trump e o Kim, né? O Trump falou, no primeiro minuto, no simples olhar para os seus olhos, eu saberei se ele está mentindo ou não. O Trump, diz ele, né, tem essa coisa instintiva, ele consegue ter isso. Hã? Bom, principais pontos do encontro, pessoal. Vamos lá? Desnuclearização da Coreia do Norte. Tá? A Coreia do Norte deve abandonar o seu programa nuclear, se desnuclearizar as ogivas, né, as usinas atômicas, enfim. Tá certo, pessoal? Interrupção dos exercícios militares norte-americanos em conjunto com a Coreia do Sul. Isso foi até uma novidade. O Trump disse que não iria fazer nenhuma concessão, mas acabou fazendo. Tá, pessoal? Ele prometeu pelo menos prometeu, né? Não aconteceu ainda, mas prometeu que, certo? Vai pôr um fim, né? Ou vai interromper os exercícios que fazem em conjunto com a Coreia do Sul na região ali, né, próximo à Coreia do Norte. Que a Coreia do Norte acha isso altamente provocador, certo? Isso foi sempre um ponto de tensão, tá, nessa região aí. Os exercícios de guerra, exercícios militares que todo ano os americanos fazem lá em conjunto com a Coreia do Sul, lá na região, tá certo? Lembrando que os americanos até hoje têm 28 mil soldados na Coreia do Sul. 28 mil soldados, certo, amigos? Repatriação de restos mortais de soldados americanos também, que morreram lá na Guerra da Coreia, que até hoje os restos mortais estão lá e nunca foram, né, enterrados, nunca tiveram um enterro digno, né? Enfim, tá? E a paz estável, ou seja, Estados Unidos e Coreia do Norte se comprometem a manter uma paz duradoura na região. Esses foram os temas, certo, desse encontro entre Kim Jong-un e o Donald Trump. Certo, amigos? O que ocorreu, né? O que ocorreu no dia... Olha que belo dia, amigão. Adivinha qual o dia mais importante que você acha para ter um encontro romântico entre esses dois? 12 de junho. Opa! Dia 12 de junho, dia dos namorados. Né? Foi no dia... Olha que coisa mais marcante, pessoal, mais simbólica. Pensa no simbolismo disso aí. Dia 12 de junho foi o dia do encontro entre esses dois meninos, tá? Que se abraçaram, se beijaram e outras cositas más, que eu não posso falar em público aqui. Bacana? Opa! Porém, não se engane. Tava tudo muito bom, tava muito romântico, feliz, né? Pois é. Olha só o que eu vou mostrar para vocês agora. Preparados?
Reunião entre Estados Unidos e Coreia do Norte. Dia 7 e 8 de julho, o secretário de Estado americano, o Mike Pompeo, tá, visitou lá a Coreia do Norte, certo? E aí, no encontro, para dar continuidade, né? Aquele acordo foi firmado entre Trump, né, e o Kim, vejam só o que ele disse. As sanções permanecerão ativas até uma desnuclearização completa, total, verificável, ou seja, a IEA, né, que funcionários, né, ligados à questão nuclear possam fiscalizar, verificar se realmente ele está destruindo, desmantelando o seu programa nuclear, certo? E irreversível. Essas 3 palavras são chave, tá, pessoal? Completa, verificável e irreversível. Disse que as sanções americanas só vão cessar depois que tiver garantia de que o menino Kim vai o quê, pessoal? Vai cumprir totalmente o seu plano de desnuclearização, que foi acordado com o Trump. Certo, amigos? Só que detalhe, olha só o que a Coreia do Norte falou agora, após a reunião. A atitude americana e as posições tomadas durante as discussões de alto nível na sexta-feira e sábado foram extremamente lamentáveis. Ou seja, eles querem algo, segundo a Coreia do Norte, eles querem algo unilateral. Não, um acordo, de acordo com a Coreia do Norte, um acordo bom deve ser um acordo bilateral. Eu reduzo minhas armas e os americanos também devem reduzir as suas armas. Só que o Trump não falou isso. Né? Esse não foi o combinado. Então, pessoal, começa a ver o quê? O temor de que a Coreia do Norte possa vir a dar um passo para trás, possa arregar no acordo que fez com o Trump. O que, aliás, atenção, não é novidade alguma. Não é a primeira vez. O Kim Jong-un, ele não cumpre os seus compromissos? Pois é, eu acho que isso é algo genético, tá? Que o Kim Jong-il, o avô, o Kim Il-sung, eles sempre fizeram promessas e também nunca cumpriram. O que nós podemos perceber da Coreia do Norte é o seguinte, é que eles usam esse seu programa nuclear como uma moeda de troca, uma barganha, certo? Olha, se vocês reduzirem as sanções econômicas, os embargos econômicos, se vocês, né, me fornecerem combustível fóssil, petróleo, se vocês me fornecerem condições, empréstimos, eu me desligo do programa nuclear. Nós abandonamos. Várias vezes eles fizeram essa promessa. Várias vezes as nações ocidentais, a ONU, o Conselho de Segurança, chegou a fazer entendimentos com eles. E eles sempre recuaram, sempre rasgaram os acordos. Não é a primeira vez, e eu acho que não vai ser a única, a última, né? Porque parece que está no DNA da dinastia Kim, não cumprir acordos. Tá bom, pessoal? Bacana? Então, ficamos, né, por aqui com uma chargezinha, né? Olha só a chargezinha. Encontro entre Trump e Kim Jong-un. Para esse encontro começar bem, eles deveriam primeiro passar em um salão de cabeleireiro, para dar uma melhorada no penteado. Sobre essa charge eu nem vou rir muito, porque eu não sou muito, né, não tenho muita capacidade de falar de cabelo de ninguém, né, amigão? Eu não posso, né, dar opinião no penteado de ninguém. Deixa eu apenas olhar a charge e seguir em frente. Nobel da Paz, e aí, amigos? Será que as atitudes do Trump são Trump impossível, professor? O Trump é aquele cara que rasgou aquele tratado transpacífico, o Trump que saiu do acordo climático de Paris, o Trump que quer construir um muro dividindo ali o México, o Trump que se retirou do Conselho dos Direitos Humanos da ONU, o Trump que... Pois é, pessoal. Dizem as más línguas que o Trump, de repente, pode vir a ser laureado. Ele, o Kim Jong-un e também, né, o presidente da Coreia do Sul, o Moon Jae-in, com o Nobel da Paz. O que vocês acham? Professor, eu sou contra. Bom, pessoal, eu também sou contra, mas só para lembrar o seguinte, um pouquinho de história. Em 2009,
o 8, 9, o Barack Obama recebeu o Nobel da Paz. Sabe pelo quê? Pelo que ele iria fazer. Foi a primeira vez que eu vi isso, né? O Obama recebeu o Nobel da Paz não pelo que ele tinha feito, mas pelo que ele se propunha a fazer. Alguns falaram que era apenas um estímulo para que ele fizesse, né? Como o fim, retirada das tropas do Afeganistão, do Iraque, enfim, paz no Oriente Médio. Bom, amigos, se o Obama recebeu pelo que ele não fez, não tinha feito ainda, está aqui, bem ou mal, um gesto, né, que nos deixa dormir mais tranquilos em relação a questões nucleares. Fechou, pessoal? Está aí, então, uma geral sobre a Coreia do Norte, tá certo? Né? E convido vocês a estar sempre conosco aqui. Venha fazer parte, né, dessa nova história com a Universidade Aberta Leonel Brizola. Para vocês um grande abraço. Aí é moral. Aí é moral. Valeu, irmão.